Fala aí galera, eu sou o T e alguém ainda se importa, mesmo falando sobre Banlist? Bom, hoje eu quero falar sobre o Genesis, pois é. Quero comentar um pouquinho sobre o Genesis porque estamos no range de uma nova Banlist e como todo mundo sabe, Banlist é sempre um assunto muito bem visto pela comunidade como um todo, porque é uma época de especulação, de esperança em um futuro melhor, e para as duas pessoas que jogam Genesis também é a esperança de um futuro melhor, tentando, quem sabe, acertar o jogo, porque em algum momento ele será maneiro de se jogar. Eu comento um pouco nesse vídeo aqui em cima, comentando sobre o ICS Columbus, que é um torneio que foi a primeira vez que teve o ICS em paralelo ao ICS regular com a mesma premiação. Então foi um torneio de Genesis com a mesma premiação de uma ICS regular. O cara que ganhou o ICS de Genesis de 170 pessoas ganhou a mesma premiação do cara que jogou o ICS Columbus de 1.600 pessoas. A mesma premiação, tá? Mas não deu ninguém jogando. E pior do que isso, os resultados foram patéticos. Patéticos para fins de banlist que a Konami possa fazer, porque eles vão olhar para esses torneios e tentar dar lista em cima desses torneios. Então, eu tô num momento esquisito com relação ao feeling sobre o Genesis, né? Que é, ao mesmo tempo em que eu ainda acho que dá pra Konami consertar isso via banlists e tornar o formato um pouco melhor a partir do momento em que a gente tenha um ajuste da pool de cartas via banlist mexendo em floodgates, em algumas coisas problemáticas, a gente também vai ter a virada de temporada com as premiações regulares pro torneio de Genesis, o que por si só poderia ser suficiente para atrair um público, mas eu não sei se a Konami vai fazer isso, porque os vestígios que eles dão não levam para essa direção. Eles fizeram um post no blog falando sobre o que esperar da próxima banlist, e tá um pouco na contramão do que eu tava esperando e querendo. Vamos comentar um pouco sobre o banlist de Genesis e tentar entender o que pode rolar e quando ela vai sair. O assunto é esse, meus amigos, partiu, então vamos lá. É claro que antes de você prosseguir com o vídeo, recadinho muito rápido e falar dos nossos parceiros, é claro que você sabe que se você for comprar ou vender as suas cartas, você vai poder acessar a MyPCards para poder vender as suas cartas, inclusive tem carta da Copa, puta que pariu. Carta da Copa do Mundo aqui. Muito foda. Bom, então se você quer comprar ou vender as suas cartas, você pode acessar a MyPCards. Para vender, cria uma pasta e venda as suas cartas de Yu-Gi-Oh!, que é o nicho aqui do nosso canal. Mas se você quiser comprar suas cartas, eu recomendo que você acesse a loja do Mario, que é esse nick aqui, tá? Então você pode acessar a loja do Mario para poder comprar tanto os materiais, né? Como é que é o nome disso aqui, mano? Acessórios, né? Shields, sleeves, caixinhas e tal, quanto as cartas em si, tá? Então você pode acessar aqui a loja do meu mano Mario para poder comprar suas cartas e é claro que você pode ganhar um descontinho na sua compra. Essa buceta não tá querendo conectar, não tá querendo carregar o resto das cartas. Mas você pode usar o meu cupom para ganhar um desconto caso esteja muito caro. Então usa o meu cupom para poder ganhar desconto nas suas compras. Cadê o meu cupom, mano? Eu não tô conseguindo achar o meu cupom, achei. Esse cupom aqui, ó. Se você for comprar suas cartas, acesse a loja do Mario, que o mano vai tentar dar um desconto maneiro aí pra vocês. E usando esse meu cupom, você ganha um descontinho nas suas compras dentro da plataforma da MyPCards, beleza? Então, acesse MyPCards pra comprar ou vender as suas cartas e pra comprar, acesse a loja do Mario. Então, se você não quer que cutuquem o seu ovário, acesse a loja do Mario. E esse é o slogan. Agora vamos pro assunto do vídeo. Let's fucking go! Muito bem, meus amigos, então eu quero comentar um pouco com vocês, porque a Konami soltou um post, tá? Ela soltou um post comentando sobre coisas legais depois do ICS Columbus. E aí tem algumas questões em volta de banlist. Primeira coisa, eu quero frisar que eu esperava que a gente fosse ter banlist agora. Como eu comentei no vídeo de Columbus, por que eu esperava que fosse acontecer uma lista agora? Porque a Konami foi criando um padrão. Lembra que, se a gente volta um pouco no tempo, nós tivemos lá em Burst Protocol, que foi essa main collection aqui, que é quando eles começaram esse padrão, ó. Era uma coleção prevista para ser lançada no dia 6 de fevereiro. 6 de fevereiro. E ela de fato foi lançada nessa data, em 6 de fevereiro. Só que o que rolou é que antes de essa coleção ser efetivada, a Konami fez uma banlist prévia de Burst Protocol.
uma semana antes, mais ou menos. Então, em 29 de fevereiro, eles fizeram uma banlist prévia, mexendo exclusivamente nas coisas novas que estavam chegando em Burst Protocol e que podiam causar um impacto no Genesis. Então, como eles não estavam planejando dar uma banlist geral no Genesis naquele momento, eles deram uma banlist somente nas coisas novas. Isso é positivo. Inclusive, defendo que isso é muito positivo e nunca vai acontecer isso no avançado, deles mexerem em carta assim que tá lançando. No Master Duel eles até tentam fazer, mas tem muitos outros crimes por lá, né? Mas enfim, mas já é uma iniciativa interessante. E aqui eles fizeram isso, né? Será que isso é algo que a Konami vai manter como padrão? Eles mantiveram, mas enfim. Mas então, sabendo que o Burst Protocol, que era a Main Collection, seria lançado em 6 de fevereiro, uma semana antes eles fizeram uma banlist preventiva, né? Uma banlist preventiva. E isso se manteve pro mês seguinte, porque o Blazing Dominion, que é a Main Collection atual que nós estamos usando, estava marcada para ser lançada no dia 7 de maio. Então, mais ou menos uma semana antes, a Konami também soltou uma banlist no dia 30 de abril. Uma banlist somente nas coisas novas de Blazing Dominion. Então, eles mantiveram esse padrão. Como eles mantiveram esse padrão, a gente olha para as demais coisas que aconteceram no meio do caminho e também projeta que pode acontecer um padrão replicando isso. E o que poderia acontecer? Não sei se você lembra, mas depois que teve o lançamento do Burst Protocol, a gente esperava que viesse uma banlist, porque a última banlist depois desse ponto tinha sido lá em dezembro, e a Konami estava querendo dar uma banlist lá em março. Só que no meio do caminho teve uma Main Collection, Maze of Muertos. O Maze of Muertos foi lançado no dia 19 de fevereiro. E tinham coisas aqui que precisavam de lista, tá? Tinha coisa que precisava de lista. Trouxe algumas coisas maneiras pro Genesis, né? Como, por exemplo, o deck da Broba. É um deck maneiro de ter no Genesis. Mas ele também trouxe o Dark Magician, né, cara? O Destruction. As cartas de Hero. Mas principalmente o Dark Magician Destruction. As cartas de Mikanko também, né? E o Destruction é uma carta que você pode usar em muitos decks. Aí cresceu a engine Shine Sarcófago pra virar o Mago Negro, o deck de Mago Negro como um todo, nego querendo usar Diabel em deck de White Forest e coisas assim. Então precisava acontecer alguma coisa. Mas era uma side collection, Maze of Muertos, então não tem porque dar lista neles agora, calma aí. Então a Konami esperou e lançou a banlist do Genesis em 5 de março. 5 de março. Então, olha só. Isso aqui é, voltando no tempo, o período da coleção de Burst Protocol, tá? O Burst Protocol foi lançado no dia 6 de fevereiro. Uma semana antes teve uma banlist preventiva. E a banlist regular veio no dia 5 de março. Burst Protocol lançou em 6 de fevereiro. Então, uma semana antes do Burst Protocol lançar, teve a lista preventiva. Um mês depois, teve a banlist geral do mês. E nesse meio do caminho, teve o Maze of Muertos. Então, a banlist que veio em março, ela tinha que mexer no formato como um todo, porque a banlist preventiva de Burst Protocol já tinha feito um trabalho maneiro, mas ainda assim tinha que mexer em coisas do formato. E ao mesmo tempo, essa banlist regular tinha que mexer coisa da Side Collection, que era o Maze of Muertos, e foi aqui que eles mexeram no Mago Negro, por exemplo. Por que eu tô falando isso? Porque agora tem um padrão parecido. Não sei se você sabe, mas ontem lançou o Battle of Legends Glorious Gallery. Essa coleção, que eu já comentei sobre ela nesse vídeo aqui em cima, traz alguns suportes de decks que vão jogar no Genesis, que são eles o Shadow, são eles os Dragunity e principalmente o Stellar. E o Telar é bem problemático, tá? Bem problemático. E tem que ter um trabalho para que as cartas dessa coleção não sejam problemáticas no Genesis, tá? Tem suporte decente aqui e ali, mas o principal é isso. Essas cartas novas para esses decks que podem tornar o ambiente do Genesis, que já não é o ambiente mais confortável do mundo, em mais problemáticos ainda. Então, tendo em vista que nós temos um padrão para olhar, que teve a coleção anunciada que era o Burst Protocol. Uma semana antes eles fizeram uma lista preventiva e um mês depois veio uma banlist regular, sendo que antes dessa banlist regular tinha uma side collection, a gente extrapola e chega no momento atual, onde aconteceu a mesma coisa. O Blazing Dome estava previsto para o dia 7 de maio, veio uma semana antes uma lista preventiva e no meio do caminho teve uma side collection, que é o Battle of Legends Glorious Gallery, ou seja, é natural que eu espere que
O próximo padrão a se repetir é o lançamento da banlist. Um mês depois do lançamento de Blazing Dominion, tem uma nova banlist. O Blazing Dominion lançou no dia 7 de maio. Então, 7 a 8 de junho, eu espero uma banlist. Pelo menos era isso que eu esperava por todo esse padrão. E essa banlist que viesse no dia 7, 8 de junho, deveria vir já mexendo na Glorious Gallery. Fecha o ciclo e você tem um padrão criado. Porém, nós temos a temporada agora de continentais. O Genesis não tem nada. Até o ICS Columbus, que tinha premiação digna, premiação foda, ninguém se importou em jogar essa merda. Então, o que é que tem pro continental? Nada. O continental que vai ter agora, você pode jogar os torneios e você pode ganhar uma viagem, né, para a Jump Fest que rola no Japão no final do ano. Essas premiações, se eu não me engano, que vai rolar nos continentais. E os caras estão considerando não dar banlist agora por causa disso, por causa da temporada de continental. Olha que bosta. Sendo que a pool já precisa de muito polimento e ainda tem coisas novas muito escrotas chegando. Precisa de uma banlist. Mas o que a Konami fez para poder acariciar o coração das pouquíssimas pessoas que ainda acompanham esse formato falido? Eles fizeram aqui um post no blog deles falando sobre as coisas que rolaram no ICS Columbus. Então, aqui a gente já tem algumas coisas preocupantes, né? Eles disseram que só vai ser usado como database para dar lista torneios que eles fornecem, que até então eram aqueles side events e agora começou a ter o torneio regular no ICS de Columbus e vai ter também os continentais para dar uma margem de database para eles. Além disso, tem as decklists que mandam na hashtag do Twitter do Genesis e também tem as decklists enviadas para o Neuron. Decklists essas que são jogadas nas locais da galera. Então as decklists enviadas pelo Neuron também são compiladas para ser usado na database deles. Porém, nenhum desses locais fornece o que é necessário para você tirar, de fato, o cenário competitivo do Genesis, que é o ICS, que teoricamente deveria ser um ponto, porra, maneiro, um bom local para você dar uma olhada e ver o que tá acontecendo. Mas o ICS de Columbus, que rolou, que teve o torneio de Genesis aqui, não reflete o metagame do formato. Eu fiz já um vídeo comentando sobre como é o formato, o metagame do formato do Genesis, e não é isso aqui. Não é o Red Dragon, o Typhoon até é, mas o Voiceless, o Mimigu, sabe? Não é isso aqui, não é necessariamente isso aqui. Tem muito mais coisas que são bem problemáticas no Genesis e que não apareceram aqui. Isso é um problemão, porque se eles estão dizendo que eles vão olhar para esses torneios e o que a galera tá usando nas locais e o que aparece no Twitter, se eles só estão olhando para isso, eles não vão conseguir olhar para os problemas de fato. Não vão conseguir olhar para os problemas de fato. Tanto que, nesse post todo, eles falam uma coisa aqui no final que me deixou bem revoltado. Sobre o Qtani, por exemplo. Então, o Qtani, no Genesis, ele acaba sendo usado como parte de engine. E como um deck puro, eu acho que o Qtani conseguiu ter bons hits. Mas ele acaba sendo usado como engine em outros decks. E isso também tem que ser mexido, eu acho. Mas o grande bagulho que eles falam é o seguinte, mano. Olha só. A parte mais interessante desse acabamento, enfim, tá traduzido automaticamente, né? De uma perspectiva geral de formato, é que esse Qtani é o único deck usando os Arautos no top 8. Para encontrar os próximos Arautos mais bem colocados, e os Arautos são os Heralds, o Orange e o Greenlight, você terá que cair para o 21º lugar. Havia 4 decks no total que estavam usando os Heralds no top 32. Lá em março, durante os eventos de comemoração, os jogadores estavam registrando os Arautos usando muito, forçando o uso dele nos seus decks. Mas nesse evento, no ICS de Columbus, que ninguém se importa e não tinha caráter competitivo, apesar da sua popularidade, descobriu-se que apenas os decks que tinham sinergia natural com eles produziam fortes finalizações. E dentre esses decks, o que eu acho que é o melhor do Genesis, que é o Dark Lord, nem tava em muita representatividade no torneio. Ou seja, não reflete o bagulho. Olhando pra isso, qual a conclusão que eles podem chegar? Não precisa mexer nos Herald. E precisa pra caralho mexer nos Herald. Precisa pra caralho. Enfim, isso é só um exemplo, tá? Sobre esse post ceboso e sobre a database ruim que eles têm pra coletar
Porque, de novo, não dá pra ver os problemas do formato olhando só pra isso. Olhando só pra isso, eles não vão entender que tem o Mimigu, que é um deck que consegue acessar Floodgate. Por quê? Porque eles fizeram carta pra Mimigu que pega qualquer flip do deck. Tanto a Spell Mimigu Make quanto a Flor, que é uma carta nova, elas interagem com qualquer flip. Então dá pra ter acesso a um monte de Floodgate jogando de Mimigu. E aí você acaba tendo no Gênesis um monte de coisa cagada. Você consegue ter no Gênesis a não sensação de jogar um formato alternativo pelo fato de os decks do meta do avançado serem metas no Gênesis também, e isso talvez eles devam matar de vez esse tipo de visão. Eles também têm a dinâmica de que o formato não é lento como eram os formatos antigos e é rápido como são os atuais, e você toma as Floodgates. Tem dinâmica de jogo back and forth? Tem, e era nisso que eles tinham que focar e eles não focam. Porque não aparece essas cartas no resultado dos torneios que não tem caráter competitivo. Não tem como usar esses torneios como fonte de dar as listas, sabe? Então, o Gênesis fica muito esquisito e deslocado. Muito esquisito. Quem que vai jogar o Gênesis no final das contas? Se você faz jogar o Gênesis querendo ter a sensação de um formato alternativo, você vai ver decks do formato que estão no topo do formato avançado jogando aqui. Como o Qtani, o Elf Notes e tal. E ainda como engine de graça, sabe? O Elf Notes ainda é de graça, é inacreditável. A Regina veio custando 40 pontos, mas não é esse o bagulho. É as outras meninas que acabam sendo usadas como engine também. O Qtani, eles mexeram bem no Qtani como um deck puro, tá? Mas ainda é uma engine usada em vários decks, com o Synchro Overtake, com o Hack e com o Mix, que são de graça. E aí o cara tomou uma Red Seal do nada num deck que não tem nada a ver com o deck dele. Isso ainda rola, sabe? E tudo isso são pequenas coisinhas que você vai ver no uso do Gênesis que não podem mais existir. O deck de rank 4, que eu não sei se eles colocaram aqui, eles colocaram aqui como o Dunzi, pelo menos eles viram isso, tá? Porque eles colocaram aqui o Dunzi, ó, mas pode ser mais preciso chamar de estratégia de qualquer coisa que chegue no Dunzi, né? E aí eles colocam que tem um monte de motorzinho como a engine dos Tubarões, a engine de Magnet Warriors, as Miracle Eject e o Hero Lives. Isso aqui pelo menos eles entenderam e isso tem que mexer. Até porque isso também machuca o Telak, que é um deck novo agora, que é um deck bem escroto também. E tudo isso pode ser usado por lá. E eles têm que mexer nessas cartas de engine de rank 4. Na engine de Hero, com Hero Lives, com Miracle Ejecto, com Prisma. O Prisma eu não sei, mas o Hero Lives com certeza sim. Talvez o Stratos também, porque agora no Glorious Gallery vem o Fountain. Então agora a engine de Hero, que pega o Stratos e busca o Fountain entra de graça, tem rank 4 também. Sem brick, porque esses bonecos sozinhos são bons. Isso tem que mexer. Ah, mas vai mexer no Hero. Paciência. O Hero que inclusive tem o News grandão, o News Floodgate, que tem que custar 100 pontos, porque o Plasma, o Dark Law, custar ponto é bom. Tem que aumentar o preço do Plasma, inclusive. Mas já tem o News que você usa por causa do Ejector. E como tudo é de graça, o deck ainda consegue usar Droplets, Full, carta de tempo, entende? Então tem muita coisa errada por aqui. O Magnet Warrior, sendo usado como engine também para poder chegar nesses rank 4, seja no Telal, seja no Dunzi, também é algo problemático. Então, você tem um monte de problema. Isso porque eu não tô falando das Floodgate ainda, tá? Floodgate, Counter Trap buscável, fazendo o teu Going First ser muito menos interativo. O que a Konami tem que fazer é transformar o jogo em ser menos interativo e ter mais uma cara de ser um formato alternativo. Eles têm que fazer isso, cara. Mas eles não vão fazer. E olha só uma coisa que é preocupante. As cartas novas de Glorious Gallery, que vem agora, não vão ser mexidas por enquanto. Porque eles já fizeram um post aqui no final falando sobre os próximos ajustes. E eles disseram o seguinte, essa perspectiva que eu falei pra vocês, que lá em Bush Protocol, teve uma semana antes do lançamento da coleção, teve uma lista preventiva. Aí veio a coleção, veio o Maze of Muertos, e aí veio a banlist. Um mês depois do lançamento da coleção principal, veio a banlist. E agora, se fosse acontecer a mesma coisa, um mês depois da coleção principal teria uma banlist, seria já na segunda, ou na terça, mas seria essa semana. Mas não, e aproveita e mexe no Glorious Gallery. Mas não vai rolar, porque eles falaram o seguinte, eles soltaram esse post no dia 2 de junho. 2 de junho. E eles falaram o seguinte, haverá 2 ajustes de ponto no próximo mês. Um baseado no dado de torneio de maio, né, de março em diante, na verdade, e um para atribuição de pontos dos 2 novos lançamentos, o Glorious Gallery e o Chaos Orange. Então eles só vão mexer nas cartas do Glorious Gallery quando for ter a banlist aparentemente preventiva do Chaos Orange, só. Então vai demorar pra caralho, porque eles falaram 2 ajustes no próximo mês, e eles soltaram isso no dia 2 de junho. 2 de junho. Então o próximo mês é julho. O mês de junho inteiro
inteiro não vai ter lista. E vai ter o Glorious Gallery rodando, vai ter o Tellar Knight rodando de graça. Vai ter tudo isso que existe agora, os decks de Orange, os decks focados em Orange, os decks focados em Rank 4, as engines que buscam Counter Trap faz o Going First ser cada vez menos interativo, e as cartas do Glorious Gallery com Tellar e afins. Cara, é muito problema, mano, é muito problema. E isso aqui me deixa bem frustrado, porque era o momento, bastava eles seguirem a fórmula que eu acho que estava começando a ser boa. Essa fórmula que eles fizeram antes foi uma boa fórmula. Replicar ela agora, nesse momento, o Glorious Gallery já chegar e já ter hit nas coisas de Tellar que evitem que eles sejam deck escroto, e já tem database suficiente pra... Tem database pra quem acompanha o DB, né? Que eu acho que é uma foto muito melhor do metagame do que os do ICS, mas enfim, mas eles não podem fazer isso, eles não vão olhar pra isso, então o que eles têm de conclusão é que, o Orange nem é mais impactante, não precisa dar lista, não tem que dar lista agora. Como que eu vou dar lista no Tellar se não teve resultado de torneio com eles? Sendo que ninguém joga esses torneios que eles estão fazendo, eles estão... O trabalho de comunicação vem sendo bom, a ideia vem sendo boa, mas parece que... Não sei, eu tô tá começando a falhar a minha expectativa e a esperança aqui, tá? Mas enfim, eu não vou nem dar palpite de banlist, porque foda-se, não vai ter banlist agora. Então, quem se importa? Eu vou deixar pra fazer um palpite de banlist daqui a um mês, quando eles prometeram já que vai ter uma banlist no dia 25 de julho. 25 de julho... é junho isso aqui? Será lançado em 25 de junho. Cara, isso tá certo? Tá, então eu acho que eu tô equivocado. Eu acho que eu tô equivocado aqui, ó. Haverá 2 ajustes de ponto no próximo mês. Mas eles soltaram isso em 2 de junho. Não é possível. Eu vou voltar pro idioma original. É 25 de junho. Next month. Inexplicável. Eles escreveram isso em maio, então, e postaram em junho. E aí dá esse problema de todo. Meu Deus, como é que pode, né? Eles escreveram isso em maio, postaram em junho, e tá dizendo que a lista vai ser no próximo mês. Eles querem que eu entenda que isso significa junho ainda. Mas enfim, tá aqui, ó. O novo update vai ser lançado no dia 25 de junho, que vai coincidir com o Chaos Orange, e vai ter efeito imediato. E que vai pegar os dois novos lançamentos, né? O Glorious Gallery e o Chaos Orange. Tá, então... Mas eu não entendi esses 2 ajustes de pontuação nesse mês que eles vão lançar, então. Porque esse próximo mês, agora a gente entende que é esse mês agora, já que 25 de junho é esse mês. Eles vão fazer uma lista agora, então? Agora eu tô confuso. Parece que não. Parece que não, tá? Eu acho que eles só vão lançar a lista realmente aqui, em 25 de junho. E talvez depois eles façam a lista preventiva do Chaos Orange, sei lá. Mas ainda vai demorar. Então, 25 de junho é quando a gente espera que vai ter a lista. E eu espero de verdade que eles comecem a mexer nas coisas, de verdade. Como eles começaram a mexendo no Mistaken Arrest antes, mas tem que mexer nas outras. Gravity Collapse, Spellbound, Deflector... E o Mimigu busca o Deflector ou qualquer Trap Floodgate que ainda exista por qualquer motivo, porque usa o TTT Fake. As cartas de Mimigu que interagem com flip genérico tem que mexer, por mais que não apareça na foto do meta. Os Orange tem que mexer, tanto no Orange quanto no Green Light. Daí o Dark Lord vira um deck mais tranquilo de ser usado. Ainda tem deck de Exodia, então aproveitar que o Dark Lord é um dos melhores decks e mexer na engine Dark Lord de Exodia talvez seja bom. E tem que mexer também nesse deck de Exodia ainda mais em carta de compra, tem que mexer nelas. O Kiltani tem que fazer com que ele deixe de ser essa engine genérica que chegue na Red Seal, mexendo no Overtake, mexendo também no Overtake principalmente no Overtake. Eu acho que mexer no Overtake já ajuda. Talvez na Red Seal também. Na engine de Elf Notes tem que mexer na vermelha, na azul, na Spell, na Trap, principalmente na Trap. Na vermelha e na Trap eu acho que são as principais. Tem que mexer nisso aí, talvez a azul, né? Tem que mexer na vermelha, na azul e na Trap, e aí você diminui um pouco o preço da verde, que é pra deixar o Elf Notes como um deck fechado mais viável, mas inviabilizar essa parte do Elf Notes como engine. A parte de rank 4, Good Stuff, tem que mexer, inegavelmente, tem que mexer na Floodgate do Hero, porque tem um monte de cartazinha como essa que não aparece na foto do ICS no final, entende? Enfim, mas elas existem e elas têm que ser mexidas.
A parte do deck meta no avançado não ser viável no Genesis, isso tem debate, mas eu acho que eles deveriam focar nisso também. Não dá pro Vanquish Soul ainda ser um deck viável por aqui, não dá para o Qtani ser um deck que nego vai usar aqui, que vai ser muito bom, sabe? O Elf Notes, o Dunzi, que hoje são os decks meta, mas no formato anterior ainda tinha Dracoteio, Vanquish, Radiance, Typhon, e que são meta hoje em dia no Genesis também, enfim. O formato avançado, o formato alternativo tem que ser mais alternativo. E eles estão fazendo um trabalho ruim nessa parte, em tornar o formato alternativo back and forth, para dar a sensação para o jogador novo de que é um formato diferente, que ele pode jogar e ele vai ter tempo de ganhar o jogo, de ser bom e tal, e ao mesmo tempo que ele não vai tomar as atrocidades que ele toma no avançado. Eles estão fazendo um trabalho ruim nesse sentido. E tá sendo difícil se manter otimista, mesmo com as premiações do torneio de Gênesis que eles estão querendo dar ser uma premiação boa. O fato da premiação ajudar faz com que sim, jogadores bons possam aparecer e escancarar talvez melhor os problemas do jogo, mas tem que ter jogador bom jogando, porque se eles só olham para esses resultados, eles não vão chegar a essas conclusões que a gente que acompanha de fato o formato no DB, por exemplo, chega. Eles não vão chegar nessas conclusões nunca. E é basicamente isso. Enfim, valeu, falou meus amigos e até mais. Tchau. Tchau. Listen.